Ou será que a lei moral está agora a tornar-se mais perfeita do que antes foi transmitida por Moffen? É negado. Primeira razão: se o autor do documento não propôs outra lei senão a dos Moffens relativa à nossa justificação, e agora a lei moral não é mais perfeita do que foi anteriormente transmitida por Moffen. Verdadeiro primeiro, portanto, e mais tarde deixe-os terminar a conta. Porque se houvesse uma lei mais perfeita seria alegada, conforme Romanos capítulo 10, versículo 11. A predeira é mais perfeita porque qualquer coisa dada pelo Cristo, mas o Cristo não nos redime da execução da lei mosaica, ele nos redime dela, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13. Portanto, eles nasceram esquibra, nos redimiu da execração da lei mosaica, onde não obedecemos mais à lei cerimonial. Liberta-se da execração da lei, não é livrar-se da lei, alimenta-se da transferência da lei. Gato, pois a lei denuncia expressamente o pecado e o pecador como uma abominação. Deuteronômio capítulo 27. Terceiro ponto: se Cristo trouxe uma lei mais perfeita, então o conhecimento do pecado não vem da lei, de modos alimentados por Cristo deve ser buscado, mas escrever faz o oposto. Romanos capítulo 7, versículo 7, a razão do sucesso. Porque pela lei imperfeita o pecado não pode ser perfeitamente conhecido. Infrar a lei dos modos é citada, porque os gentios foram convertidos à fé por causa dos judeus, que não admitiram nenhuma lei por causa das leis dos Moffens. Isto se opõe claramente ao chefe de apóstafe, que expõe a doutrina do pecado como ele é, não como alguém que é persuadido pela fé por falsa persuasão. Primeiro, porque Cristo expresso disse: em verdade vos digo. Portanto, ele corrigiu a lei. Ele não diz que está escrito: alimentado já foi dito. Portanto, ele não fala da lei, alimentando-se da explicação dos farisaísmos. Não está dito no texto: dito aos antigos, alimentado, dito aos antigos. Portanto, nem Cristo fala das tradições antigas, se for utilizado um modo de escrita, de modo que a preposição ou a omitida ver o seguinte: ele está vivo para Simão. Segundo ponto: uma coisa é citar as mesmas palavras com o mesmo, e outra coisa é citar palavras com uma fenda diferente. Cristo aqui cita as palavras de Moffen com uma fenda alienígena. Eles nasceram, as melhores palavras são citadas, nem estrangeiro. As palavras são de fato citadas como propostas a Moffen, alimentadas como por causa da dureza do coração. Portanto, não existem palavras de aceitação, mas apenas de permissividade, pois Deus costuma permitir aquilo que é difícil para ele, como recompensa o demandante e importuno. Objeção 2. O mesmo escritor diz: dou-vos um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34. Referência: esse é um novo preceito que não deve ser cumprido, porque foi dito no antigo: ame o seu próximo e faça-o. Em vez disso, esta é uma fumaça da lei mosaica, conforme Mateus capítulo 22. E porque Cristo nos proporcionou um novo modelo de amor ao próximo. Este mandamento, portanto, é antigo e novo. É antigo porque foi proposto por Moisés, novo porque a corrupção do fariseu foi restaurada à integridade. Eles nasceram, mas nunca será em vão. Foi dito que um deveria dar a vida pelo outro, o que é ordenado. João 13,16. Antecede é negado, porque foi dito: ame o seu próximo e ele fará o mesmo com você. E um grande exemplo se encontra em Moisés, em Êxodo 32, versículo 32, onde ele jura para os israelitas. Objeção: dos papas o número deve ser anotado com antecedência. Eles ensinam: confira certas coisas que não são preceitos, as quais se alguém a omitir, não está condenado, mas quem os apreende faz mais do que a lei exige, e portanto comete atos de superrogação. Estes são os argumentos contra esta afirmação. Primeiro, se a confilia de Deus diverge dos preceitos de Deus, então aquela confilia da qual Atos capítulo 20, versículo 27, não é um mandamento de Deus, mas isso é um absurdo, portanto, e aquilo porque se o Filho de Deus não for oferecido, alguém pode queimá-lo, mas ele não pode fazer isso. Epifócopos, que como deveria se vigiar as almas dos outros, como diz o Espírito de Deus em Hebreus 13:17,
Portanto, eles deveriam ser mais perfeitos que os outros. É inútil escapar, porque podemos fazê-lo com um confidente e não com faça-o na ponta da cerca. Portanto, episcopais também fazem a mesma coisa. Segundo ponto, Lucas capítulo 7, versículo 30, se o vigarista diverge dos preceitos, então aquele vigarista que os fariseus e os intérpretes da lei abjugar não será um preceito, e ainda assim não refuta. Então não se pode casar e ainda assim não refutar o casamento. No texto está expressamente afirmado que os adversários das mulheres estão condenados. Terceiro ponto, Apocalipse 13:18, se confilias são diferentes dos preceitos, esta confiliação é feita, a respeito da qual colocar não efetua o preceito, mas um falso desejo depois. Portanto, primeiro, nem a quebra desta fé traz a morte eterna, exceto aquela funisa do passado, de quem ele fala. Portanto, era dever dos perfis serem necessários, por conta dos trabalhos de superrogação, para que esfoliassem os devidos contratos. Se ninguém pode fazer penitências por ofensas passadas cometidas por perfeitos, então este é um adimento vão, a verdade primeiro, portanto, e mais tarde, porque cada um deve ser responsável pelo que faz. Efésios capítulo 5, versículos 6 ao 4. Aos eunucos que adoravam, ele promete coisas boas. O profeta fala dos verdadeiros eunucos, não daqueles que são mantidos pelo voto, como é o caso dos monges. Infantil e a respeito dos eunucos que o são por vontade própria. Mateus 19:12. Pois ali ele fala dos eunucos que roubaram a fé por causa do reino dos céus, e exorta que aqueles que podem tomá-la, tomem-na. Daí a diversidade de confidentes e preceitos. Nem todo mundo é trapaceiro, e o federalista incentiva aqueles que podem aceitá-lo a exercer moderação. Segundo ponto, Mateus 19. Cristo exortou os jovens a vender tudo, portanto ele deu um conflito diferente dos preceitos. Ele não se apressou, ordenaram os federais. Infantil porque nem todos os cristãos nos ordenam que vendamos tudo? Sim, ele ordena a verdade, mas não tudo. Lucas 12:33. Mas ele ordena que o jovem seja vendido de tal forma que ele devolva o que aprendeu. Terceiro ponto. É bom não tocar em uma mulher. 1 Coríntios capítulo 7. A fronteira é eu vou divergir. Opõe-se aí ao preceito do confisco, não de imediato, porque este confiliam diz a Deus que sou proficiente, alimentando mediante que ele não encontrou nada no Mofe e nos profetas sobre este preceito. Além disso, Paulo foi ordenado pelo mandamento do Senhor, e ele contradiz, mas esta distinção não implica a minoridade do preceito paulino, porque o mandamento de Paulo é digno de confiança, não como um homem nu, mas como da inspiração divina do orador. Por isso Paulo se vangloria, foi-me dado pela misericórdia de Deus para que ele fosse fiel. Também me parece que tem o Espírito de Deus, eles nasceram e de fato esse conflito aparece de fato. Pois se você fizer 5, se não fizer, você não peca, mas se você não obedece ao mandamento, você peca. Os preceitos de Deus são duplos, o mandamento, a indulgência. Se o mandamento do governo for negligenciado, pecamos. Podemos fazer indulgências e não fazê-las, e afastarmos do pecado, conforme 1 Coríntios capítulo 7.